Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, vamos ler até o versículo 11 da segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. A palavra de Deus diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos mais uma vez de ouvir a Tua palavra. É um momento importante para nós, porque ela mesma diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é gerada em nós pela pregação da Tua palavra, como também ela mesma menciona. Por isso, Pai, há uma oportunidade esta manhã da nossa fé aumentar e de nós podermos então realmente ser agradáveis aos Teus olhos, tendo fé e vivendo por ela, e tendo em nossas vidas todo o produto desta fé sendo manifestado. Por isso eu te peço, fala aos nossos corações esta manhã, que a minha vida seja um instrumento em Tuas mãos, e para isso eu preciso da unção do Espírito Santo, pois de mim mesmo nada tenho para oferecer, senão aquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. E que também na minha vida se cumpra, em primeiro lugar, tudo aquilo que eu vier a pregar aos meus irmãos. É o que eu te peço em oração, junto com a Tua igreja. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Como eu disse, nós estamos falando a respeito de fé, e é um assunto muito importante e que poderia ter muitas e muitas mensagens e pregação a esse respeito. É tão importante que, como disse na oração, Deus coloca este assunto como o principal, ou talvez o único parâmetro pelo qual Ele analisa a nossa vida, para que possamos ou não agradá-lo. Sem fé, impossível agradar a Deus. Ou seja, qualquer outra coisa que eu tenho não significa nada se eu não tiver o essencial para ser agradável aos olhos de Deus, crer nele. A fé é a medida principal de Deus para todas as coisas, para que eu me torne agradável, para que eu possa ser salvo, tudo isso provém da fé. Então é um assunto muito vasto e muito importante,
e que vale a pena a gente entender na Bíblia e também analisar como está a nossa fé, a nossa vida em relação a ela. E o apóstolo Pedro, nesse texto que lemos aqui, na quarta-feira, lemos um outro texto de Pedro nessa mesma epístola, mas no início da sua carta, desta segunda epístola, ele faz uma reflexão. Essas palavras que nós lemos aqui são uma reflexão a respeito da nossa fé. E ele vai dizendo a respeito da fé tudo de uma maneira sintetizada sobre ela. Ele começa a dizer logo no princípio da palavra a origem da nossa fé. Da onde veio a fé? A fé é algo que nasce de mim mesmo, é algo que eu produzo, é algo que eu me esforço para ter. Como é a fé? Ele fala dessa origem. Ele fala também do desenrolar desta fé, o que esta fé produz na minha vida diária, no meu cotidiano. E no final também ele diz aí qual será o destino final da minha fé, o que ela vai produzir no momento final da minha vida. Então, tudo isso está sintetizado nessas palavras de Pedro aqui. Falando sobre a origem da fé, vamos ver o que o apóstolo Pedro diz na segunda epístola, no capítulo 1. Veja só, logo no primeiro versículo, o que ele menciona. Ele se identifica dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram o que, irmãos? Fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja, ele diz que a fé foi obtida. Então, essa palavra já mostra para mim que a fé não é algo que eu produzo, não é algo que eu me esforce para apresentar, não é produto do meu esforço pessoal, da minha concentração mental. Eu vou me concentrar aqui para ter fé. Não, a fé ela é obtida, ou seja, ela é dada a nós. É a definição bíblica. Jesus é falado também na Bíblia como sendo o autor e o consumador da nossa fé. Então veja, aquilo que agrada a Deus, que é a fé, também me é dado por Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Então, o que agrada a Deus não é algo que eu produzo, não é algo que eu faço, não é algo que sai de mim para Deus. Sai de mim para Deus, mas na verdade foi Deus que me deu. A fé é algo que Deus nos dá, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Ter fé é uma dádiva, irmãos. É uma bênção ter fé, não é? Agora, há pessoas que não querem esse presente de Deus, que recusam esta oferta que Deus está fazendo em nosso favor. Por isso não tem fé, porque se quisessem, teriam. É um dom de Deus, é um presente de Deus. A fé que temos foi obtida, como diz aqui o apóstolo Pedro. Ela não tem origem em nós mesmos, ela não tem origem nos nossos pensamentos, e ela foi igualmente distribuída a todos, como Pedro diz, olha, obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz: eu, apóstolo, estou escrevendo a vocês que junto conosco obtiveram fé. Veja, a fé dos apóstolos é a mesma da nossa, amém, irmãos? Você não tem mais ou menos fé do que nenhum dos apóstolos. A fé é a mesma, a origem é a mesma, veio de Deus para nós. E Pedro, ao falar à igreja, está dizendo: vocês são aqueles que obtiveram a mesma fé que nós obtivemos. A fé que eu tenho em Jesus é a fé que você tem em Jesus. Então, são coisas importantes sobre a origem da fé que ele está aqui falando. Ela não vem de nós, ela vem de Deus e ela é igual para todos. Não tem essa de mais ou menos, não é? Todos têm acesso à mesma fé. Você não tem porque não quer, é o que eu posso dizer. Não é? Todos nós temos acesso à mesma fonte, irmãos. Ninguém tem acesso melhor ou pior do que o outro. O que às vezes muda é a nossa sede, não é? Se você tem mais sede, você bebe mais da mesma fonte. Mas a fonte é a mesma. Deus distribuiu igualmente entre nós esta fé. Assim Pedro começa a sua epístola trazendo essa palavra. No versículo 3, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja, ele completa a ideia dizendo que Deus nos doou
Todas as coisas foram doadas a nós, entre elas a fé. E esta fé que nos foi doada, segundo Pedro, tem origem no divino poder de Deus. Pelo divino poder, tudo isso foi doado a nós. Deus nos dá o dom da fé para que a gente possa reconhecer a sua glória e o seu poder. Porque o que Ele deseja é que você creia nele, acima de qualquer outra coisa que você possa fazer ou realizar. O que Ele mais espera de nós é que nós acreditemos nele. Naquele versículo que eu também menciono, e mencionei ainda há pouco, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, presenteador, doador daqueles que o buscam. Então é isto que Deus deseja. E para isso, pelo seu divino poder, Ele nos doou essa capacidade de crer nele através da revelação da sua glória, do seu poder e de todas as coisas que Deus tem realizado, que nós precisamos, pela fé, apenas reconhecer todas essas coisas, não é? Continuando o texto no versículo 4, Pedro diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja, ele diz que tudo isso que Deus nos doou, inclusive a fé, e essas coisas todas é que têm o poder de nos tornar coparticipantes da natureza divina. Ter em nós essa coparticipação de Deus na nossa natureza. Porque a nossa natureza original é a natureza caída, pecaminosa, do pecado, com a qual vamos viver até o fim da vida. Esse velho homem que temos que lutar, que temos que expurgar da nossa vida, está sempre de forma latente querendo se manifestar. Mas pela fé, nós também recebemos a natureza divina. Nos tornamos coparticipantes desta natureza, por este investimento de Deus que nos doou todas as coisas. Ele diz, pelas quais nos têm sido doadas preciosas e grandes promessas, e através delas nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. Uma mudança da natureza humana caída que há em nós. Por isso a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, porque recebemos de Deus a oportunidade de ter um novo nascimento para nos tornarmos agora mais semelhantes a Deus, mais semelhantes a Cristo. Pela fé, tudo isso foi possível através do Espírito Santo que habita em nós, que molda, que transforma e muda o nosso caráter. Tudo isso veio de Deus, é uma obra de Deus, que nos dá uma nova criação e, segundo diz Pedro, nos livrando das paixões desse mundo. Tudo isso, irmãos, acontece pela fé, pela conversão genuína, que também é pela fé. Não é obra do esforço humano, não é obra da concentração, é obra de Deus em nós. É capacitação, possibilidade. Você agora tem a natureza de Deus para viver segundo a vontade de Deus. Então, nesse início, Pedro nos fala sobre esta fé que chegou até nós como um presente de Deus, que não veio do nosso esforço, que foi doada e que produziu, nesse início, tanta transformação na nossa vida. Salvação, mudança da natureza, tudo isso a fé nos trouxe. Mas a partir agora do versículo 5, o apóstolo Pedro começa a falar da consequência prática desta fé na nossa vida. E aí a gente se aproxima um pouco do que diz Tiago, não é? A fé sem obras é morta. O que adianta eu dizer que creio em Deus, que Deus me deu uma nova natureza, que em Cristo sou uma nova criatura, se de fato minha vida não apresenta o efeito prático desta fé que eu afirmo que tenho, que eu professo para as pessoas. Então, o apóstolo Pedro começa aqui nos dizendo no versículo 5 o seguinte: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé
E aí ele começa a destilar aqui um monte de qualidades que precisam estar associadas à nossa fé. Ou seja, precisam se apresentar ao mesmo tempo que apresentamos a nossa fé. E ele diz que nós temos que ter uma diligência em relação a isso. Versículo 5, reunindo toda a vossa diligência. É algo, então, que inclui um certo cuidado, inclui uma disciplina da nossa parte, para que a nossa fé não seja desassociada dessas coisas. Senão seria muito estranho eu dizer, eu tenho fé, eu sou salvo, Jesus me fez uma nova criatura, mas as pessoas olham para mim e só vem essa fé que eu falo. Não vem nenhuma mudança produzida por ela, não vem nenhuma transformação de vida, de temperamento, de comportamento. É uma fé que eu apenas digo que tenho. Então, Pedro diz, com toda a diligência a partir de agora, você deve buscar fazer com que, associado à sua fé, que é de Deus, que Deus que te deu, todas essas coisas se manifestem na sua vida. E o que são essas coisas que precisam estar associadas à fé? Ele continua dizendo até o versículo 7, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, conhecimento, com o conhecimento, domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Coisas que precisam estar associadas à nossa fé. Então, veja, irmãos, é a única coisa que te salva, a fé. É a única coisa que faz com que você agrade a Deus, a fé. Mas é a fé que vai gerar todas essas outras coisas que precisam estar associadas a ela. Ora, é a fé que agrada a Deus, sim, somente ela. É a fé que salva, sim, somente ela. Mas a fé inclui todas essas coisas, associadas a ela. Então, dizer que tenho fé, mas não tenho domínio próprio, não convence. Dizer que tenho fé, mas não tenho amor, não é legal. Não é compatível com aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então, todas essas coisas mencionadas aqui precisam estar associadas à nossa fé. E é aí que a mensagem quer falar ao nosso coração, para que haja um confronto essa manhã, um confronto entre nós e a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isto. O que eu vejo em mim? Eu vejo na minha vida que estas coisas todas estão associadas à minha fé ou não estão. Se não estão, o Espírito Santo está falando a você, para que você então, com diligência, faça por onde estas coisas estejam de fato visíveis, juntamente com a sua fé. Virtude, é o que ele diz, não é? O que é virtude, irmãos? Boas qualidades, coisas boas, precisam acompanhar a tua vida. A pessoa de fé precisa ser uma pessoa virtuosa, que produz coisas boas e de qualidade. Ele fala do conhecimento. Na quarta-feira eu disse que conhecimento apenas não serve para nada. Apenas conhecer não muda nada. Mas a fé implica conhecimento. Como eu vou ter fé naquilo que eu não conheço? Eu só consigo acreditar naquilo que eu conheço, não é? Então não é no que eu vejo, mas no que eu conheço. Eu preciso conhecer. Paulo pergunta, como crerão se não houver quem pregue? Porque a pregação revela aquilo que será o motivo da minha fé. Então, o conhecimento precisa estar associado à minha fé. É a base para a minha fé. É uma base que me alicerça o conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, como recomenda a Bíblia Sagrada. Veja, também diz o apóstolo Pedro que o domínio próprio tem que estar associado a estas coisas. O domínio próprio, irmãos, é o equilíbrio, é a grande luta da nossa vida, não é? Até o fim é o domínio próprio. Porque o velho homem, a velha natureza, a velha criatura, volta e meia quer se manifestar. Mas quando a Bíblia fala de domínio próprio, eu domino a quem? A mim mesmo, não é? O problema é que às vezes a gente quer dominar as pessoas, mas você não vai conseguir
dominar ninguém. Então, se você conseguir alguma coisa, pelo menos consiga dominar você mesmo, já estará fazendo um grande favor para a humanidade, não é? Se você dominar a si mesmo, já estará contribuindo com a mudança do mundo, porque a nossa grande luta é essa, não é? É o domínio próprio, é dominar a nós mesmos, que constantemente entramos em conflito com a velha natureza que quer se manifestar, velhos hábitos, velhos costumes, e a fé que eu tenho é aquilo que eu terei de mais essencial para me ajudar nesse domínio, porque eu creio no que Deus fez por mim, eu creio que agora tenho uma nova natureza, eu creio que em Cristo tenho uma nova vida. Então, quando eu percebo a velha vida querendo se manifestar, cabe a mim sufocá-la. E isto é algo que é de mim para mim mesmo, domínio próprio, irmão. Não adianta você pedir para o outro te dominar, não é? Ah, me domina aí, me amarra, não deixa eu comer. Não adianta, não funciona, né? A gente faz dieta e fala assim, não deixa eu comer, não. Então, tudo bem, eu vou te amarrar, dar-lhe umas bolachas em você, tudo bem, mas não vai funcionar muito. Porque a hora que você se libertar, tu vai comer alguma coisa. Então, a gente quer que o outro domine, não adianta. É você que tem que dominar a você mesmo, não é? É como Deus disse lá no início a Caim, o teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Ele não diz, ora a mim que eu te ajudo a dominar, o Senhor me ajuda a dominar. Não funciona. É você que tem que dominar. O domínio é próprio. Próprio denomina você mesmo. Então não é uma obra de Deus, que Deus vai fazer, ou que alguém vai fazer, que alguém vai te dominar. É você mesmo que tem que fazer isso. E isso é que vai produzir o equilíbrio. Tão importante na vida da gente, não é, irmãos? Ter equilíbrio. Coisas que muitas vezes se manifestam de forma tão contundente, é a falta de equilíbrio que as pessoas têm, não é? Que gera tanto problema, gera guerra, gera conflitos, pela falta de equilíbrio. Então, o equilíbrio vem desse domínio próprio, da capacidade que nós vamos ter pela fé de dominar essa velha natureza que quer se manifestar na nossa vida. E ele fala aqui também sobre a perseverança. Perseverança é a permanência. Está intimamente ligada à fé, não é? Você só é perseverante nas coisas difíceis, não é? Eu já disse várias vezes aqui, que ninguém precisa perseverar numa coisa boa, ninguém persevera para comer uma picanha. É passível isso, não é? Você persevera para enfrentar um osso duro de roer, né? Você persevera para comer lá uma coisa meio esquisita. Então, você tem que perseverar naquilo que é ruim. Então, essa palavra colocada aqui me fala da permanência, apesar das coisas não serem como eu quero. Essa é a fé de verdade. É aquela que continua crendo, mesmo contra tudo e contra todos e contra as circunstâncias. Então, Pedro diz, associe a sua fé à perseverança. Porque se só existir fé, mas não existir perseverança, quer dizer que a sua fé só dura enquanto estiver tudo bem. Na primeira coisa ruim, ela já foi embora. O que adianta a fé sem perseverança? Por isso, Tiago diz, fé sem obras é morta. Essas coisas são obras da fé. A perseverança, o domínio próprio, tudo isso que a Bíblia está aqui nos dizendo. Eu preciso perseverar, eu preciso conhecer. Conhecer requer um esforço, requer uma diligência, não é? Há pessoas que não querem conhecer Deus, não querem se aprofundar na Bíblia, querem um encontro superficial, querem vir à igreja receber um passe e ir embora. Não querem conhecer Deus, não querem buscar na sua palavra, não querem ter conhecimento bíblico. Por quê? Porque não querem que a fé seja associada com todas essas coisas que a Bíblia fala. Então, a perseverança é uma virtude também que precisa estar ligada à nossa fé, porque ela nos faz permanecer. Quando tudo dá errado, eu continuo crendo. Quando as coisas não são como eu quero, eu continuo acreditando, eu continuo esperando em Deus, não é? E ele diz também que essa perseverança vai gerar uma piedade. A piedade, irmãos, quando ela aparece na Bíblia, não é aquela piedade que a gente imagina da peninha, da dozinha do outro, não, né? A piedade é sempre identificada na Bíblia como uma atitude de reverência e uma atitude de temor. Uma pessoa que tem piedade, quando a Bíblia se refere assim à pessoa, significa que ela tem atitude de reverência e atitude de temor, de respeito a Deus. Então, a piedade gera esse temor e respeito.
Veja como todas essas coisas precisam estar juntas. Poderia eu ter fé, mas não ter respeito por aquele que eu digo que acredito? Poderia eu ter fé, dizer, eu creio em Deus, mas eu não tenho nenhuma reverência. Deus é meu amigo, está todo esculhambado. Não, não funciona. A fé me leva a uma reverência. A fé verdadeira me leva a um temor. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Essa é a fé. Eu creio na palavra de Deus. Ora, se eu creio na palavra de Deus, eu não quero pecar. Se eu peco, é por um acidente, mas eu não quero pecar, porque eu creio em Deus. Eu temo a Deus, eu respeito Deus pelo aquilo que eu sei dele. Então eu quero viver diferente. Então não há fé se também não há piedade, se não há reverência e temor. Reverência é uma coisa que hoje em dia está indo embora da igreja, irmãos. Reverência está indo embora da igreja. Por isso tem gente agora voltando até para a igreja católica. Porque imagina que naquele ambiente de silêncio e tal, há uma reverência. É porque a igreja evangélica está muito esculhambada. A gente entra no culto, começa todo mundo a gritar, falando alto. Vontade de dar uns tapas, irmão, alguns irmãos aqui. Porque não tem reverência. Está precisando dar um choque, botar um eletroímã em cada um de vocês. Comportou errado, a gente apertava um botão, dava um choque na cadeira. Olhou para o lado, conversou durante o culto, eu aqui no botão, se dava um choque. Parece que a gente é bicho, né? Precisa ser condicionado, porque a gente perdeu a reverência, porque talvez a gente tenha perdido a fé. Como você não tem fé, você não tem respeito. Como você não tem fé, você não acredita que precisa ter respeito a Deus, às coisas de Deus, ao ambiente de Deus. O ambiente de Deus não é a igreja, agora a moda é essa, né? O ambiente de Deus é qualquer lugar, então é uma zona mesmo, não sei o quê. Não, não é assim que funciona, não. A igreja é a casa de Deus, sim. Está na Bíblia, irmãos. Você tem que entender isso, tem que ter reverência, tem que ter respeito. Se nem aqui você consegue, imagina lá fora. Se aqui a gente não consegue, imagina lá fora. Então, isso tudo tem que estar associado à nossa fé, como diz o apóstolo Pedro. Isso é o desenvolvimento da fé. Isso é a consequência da fé. Coisas que vão se transformando na vida da gente por causa daquilo que a gente crê. Veja, eu não faço tudo isso para depois crer. Não, é porque eu creio que eu vou fazer tudo isso. A origem disso tudo é a fé, e não o contrário. Eu preciso entender isso. Então, tudo isso está aqui atrelado. Não há como separar estas coisas, não é? E a piedade, diz ele, também vai nos levar à fraternidade, que é a união entre irmãos. Fraterno vem de irmãos, não é? Então, a fraternidade é a capacidade de nos unirmos como irmãos. Agora, isso tudo sem a reverência não funciona. Sem a fé, por que eu vou chamar você de meu irmão? Fala bem, você não parece comigo, você não veio do ventre que eu vim, né? Você não é da minha família, você, se olhar no espelho, você não tem nada comigo, por que eu vou te chamar de meu irmão? Por quê? Só por conta da fé. Se não fosse pela fé, você ia ser meu irmão quando? Pensa bem, é só pela fé que pessoas tão diferentes como nós, tão diferentes em todos os sentidos, fisicamente, de raça, de credo não, né? De cor, somos diferentes, mas podemos ser irmãos. Por quê? Só pela fé, irmãos. E aí essa fraternidade não fala apenas de uma consideração de irmãos, mas fala de uma manifestação entre os irmãos, gerada pela mesma piedade. Quando um irmão falta com respeito ao outro dentro da igreja, é porque não há antes a piedade e porque não há antes a fé. Se você temesse a Deus, você não faltava o respeito ao seu irmão. Porque, veja, tem um versículo na Bíblia que a Bíblia fala de coisas que Deus odeia. E aquele mais odeia é a discórdia entre os irmãos. Você pensou nisso? Se você cresce em Deus, você jamais semearia discórdia entre os irmãos na igreja. Você jamais destrataria um irmão na igreja. Jamais faltaria com respeito ao irmão da igreja, porque antes você respeita a Deus. Porque essa pessoa só é teu irmão por causa de Deus. Só se tornou teu irmão porque você se tornou filho de Deus.
Como diz João 1,12, pela fé. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Ora, se todos nós viramos filhos do mesmo Pai, viramos irmãos. Então eu preciso crer para que eu possa respeitar você, para que a gente tenha fé que gere respeito entre nós. Que coisa incoerente seria a gente dizer, todo mundo aqui tem fé, mas é cada um por si, Deus por todos. Coisa incoerente, não é? Que coisa incoerente dizermos, temos fé, mas faltamos com respeito uns aos outros aqui dentro. Coisa incoerente. Então Pedro fala disso, e no final ele cai no amor. Ele diz, a fraternidade gera o amor. O amor que vai ser o vínculo da perfeição, como dizia Paulo, que vai colar todas essas coisas, unir todas essas coisas, também gerado pela fé. Você não vai amar ninguém se primeiro não acreditar em Deus. Porque o Senhor deixou como mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas como você vai amar a Deus? Como obedece esse mandamento alguém que não crê em Deus? Vai amar o quê? Hein? Como consegue obedecer o mandamento alguém que não crê em Deus? Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, requer fé. E da fé, o amor. Da fé, o amor é gerado e praticado. Então, para a gente amar o próximo também, o amor. E tudo isso lastreado na fé. Assim diz Pedro sobre esse desenvolvimento da fé que deve acompanhar a nossa vida cristã. E no final, a partir do verso 8, ele começa a falar da consequência disso tudo. Recebeu de Deus a fé, associou à fé todas essas coisas, viveu pela fé, como diz a Bíblia, e aí, qual a consequência, qual o resultado disso? Versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vocês, e em vocês aumentando, fazem com que vocês não sejam inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É autoexplicativo. Precisa explicar alguma coisa? O que Pedro diz aqui? Se tudo isso aqui, a fé, em primeiro lugar, e todas estas coisas que rodeiam a fé como consequência dela, se apresentarem na vida de vocês, vocês serão frutíferos. Agora, se isso não estiver na vida de vocês, não vai ter fruto. Vocês serão inativos. Se essas coisas não existirem, e veja, ele não se contenta com existir. Ele diz, elas precisam existir e também precisam aumentar ao longo do tempo. Amém, irmão? Então pensa comigo, ao longo do tempo, a minha fé precisa aumentar. As minhas virtudes precisam aumentar, o meu conhecimento precisa aumentar, o meu domínio próprio precisa aumentar, a minha perseverança precisa aumentar, a minha piedade, a minha fraternidade e o meu amor. Tudo isso precisa aumentar ao longo do tempo. A Bíblia não admite que essas coisas se esvaziem ao longo do tempo, que ao longo do tempo a gente esfrie. Isso não é normal, isso é doença. Normal é crescer, normal é melhorar, normal é aperfeiçoar, normal é ser um crente melhor quanto mais o tempo passar. Entende isso? Então ele deseja que essas coisas não somente estejam presentes, como também elas aumentem a cada dia. Como consequência, você não será inativo, você será produtivo. Agora, se essas coisas ou não existem em você, ou diminuem com o passar do tempo, você vai se tornando inativo. Você vai se tornando, vamos dizer assim, um peso no barco. Imagina a igreja como um barco, você é um peso. Olha que problema. O barco pode até afundar por sua causa. Melhor te atirar no mar antes que afunde, igual fizeram com Jonas, né, irmão? Porque se você não tiver isso aqui, você será inativo. Inativo é um peso, irmão. É um peso morto, está ali. Pá. Infrutuoso, não dá fruto. Para que serve uma árvore que não dá fruto? Jesus, a única vez que encontrou com a árvore assim, mandou ela secar, você lembra? O que vai acontecer se Jesus encontrar com você se não estiver dando fruto?
Você acha que ele vai fazer carinho em você? Ô, filhinho, que bonitinho. Está dando fruto, não? Ah, tá bom, eu entendo, eu sou Jesus amoroso. A figueira não teve a mesma sorte, né, irmão? Foi lá buscar um fruto, ela estava bonita, estava toda frondosa. Falou, certamente há um fruto ali. Veja, Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Se ele vê que você está caído, ferido, claro, ele vai te ajudar para você produzir. Agora, se ele vê que você tem uma pose danada de crente, igual a figueira, cheia de folha, e não produz nada, você acha que ele vai fazer carinho em você? Não, não vai não. Vai te fazer secar. Secar. Porque você não serve para nada. E vai se tornar inativo, improdutivo, tudo isso que define o versículo 8 que nós acabamos de ler. E no versículo 9, Pedro continua dizendo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, olha o que Pedro diz, a pessoa que não tem a fé, nem todas essas coisas que deveriam estar associadas com ela, como Pedro a qualifica, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Veja, ele diz que é um cego, mas é um cego diferente. É um cego que a gente hoje, a ciência teria um nome melhor, é míope. Né? Você tem miopia? Eu não. Eu tenho astigmatismo. Graças a Deus. Mas o míope é aquele que só vê perto. Né? Não consegue ver longe. Então é um cego que vê alguma coisa. É o que Pedro está dizendo. Claro, falando do sentido espiritual. Aquele em quem estas coisas não se apresentam é um cego que vê uma pequena parte das coisas. Só consegue ver aquilo que está na cara dele. Chegou um pouquinho mais para lá, ele já não consegue enxergar. E aí, queridos, é assim que ficamos nós, se nos conformamos ou com a inexistência dessas coisas, ou com a diminuição destas coisas, até chegarmos a um ponto em que elas não estarão presentes em nós, nem a fé, nem nenhuma dessas coisas. E aí seremos, como Pedro diz, como cegos, vendo apenas o que está na nossa cara, nenhuma visão espiritual, nenhuma visão no futuro, nada do que a Bíblia chama de definição de fé, a certeza do que se espera e a convicção de coisas que não se veem. Nada disso se apresentará na nossa vida, porque veremos apenas o que está perto e esqueceremos da purificação dos nossos pecados de outrora. Aí a Bíblia vai aqui começar a nos dizer que somos ingratos, né? Que esquecemos o bem que recebemos, esquecemos a purificação dos nossos pecados. Então isso deveria ser um estímulo para a gente melhorar a cada dia. Para a gente a cada dia se esforçar em ter mais domínio próprio, em ter mais fraternidade, em ter mais amor, conhecimento, em cuidar melhor dos nossos irmãos, não é? Nos esforçar por apresentarmos uma vida mais piedosa. Isso deveria ser a nossa mola de impulso, não é? Mas, quando esquecemos, relaxamos. Esquecemos o perdão que recebemos, então esquecemos a purificação que recebemos, nos tornamos cegos, começamos a ver só o que está perto. São aquelas pessoas que dizem, não, eu sou realista. Não, você não é realista, você é sem fé. Você não consegue ver além do que está perto. Você é assim, como está dizendo o apóstolo Pedro. No versículo 10, ele continua falando, por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Por isso, por causa de tudo isso que você ouviu até agora, por causa de tudo isso que eu falei até esse momento, procure com diligência, zelo, cuidado, cada vez maior. Quanto mais o tempo passa, mais cuidadoso eu tenho que ser, porque a minha tendência é relaxar. Mais diligente eu tenho que ser, porque a tendência do ser humano é relaxar. É igual ao sistema de segurança, quando começa, está tudo funcionando, daqui a pouco começa a relaxar, o vigia já não olha muito bem, já tira umas cochiladas de noite, você já não liga o alarme, e a coisa começa a relaxar, porque o ladrão não veio, você relaxa.
Então, o que diz Pedro aqui é que, com diligência cada vez maior, a gente se empenhe por apresentar essas coisas em nossa vida, porque assim confirmaremos a vocação, que é o chamado, e a eleição, fomos eleitos de Deus, como diz a Bíblia, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, se houver da nossa parte uma diligência, uma atenção a estas coisas, e veja como a Bíblia chama a nossa atenção para isso, irmãos. Hoje algumas igrejas se reúnem para que as pessoas só fiquem pensando no que Deus vai dar a elas. O culto se resume a uma forma de extrair de Deus alguma bênção. É uma campanha de oração, é uma campanha de oferta, para que Deus, durante a semana, te dê o que você quer e tal. Sabe o que Deus quer nessa semana para você? Que você seja mais santo, que você tenha mais fé, que você seja mais dedicado a Deus. Porque esta é a forma de você não tropeçar. Como diz o texto bíblico, desta maneira não tropeçareis em tempo algum. E vai confirmar a sua vocação, a sua eleição. Por isso, irmãos, eu creio que salvação é para sempre, mas eu não sei quem é salvo. Eu posso saber de mim mesmo. Entende? Dos outros eu não posso dar opinião. Eu não sei. Porque aí essas coisas é que confirmam aquilo que Deus chamou e elegeu. São essas coisas que confirmam que na sua vida há um chamado e há uma eleição da parte de Deus. Porque você é diligente em ter, além da fé, o cuidado com todos esses princípios que são extremamente importantes na nossa vida cristã. E termina Pedro no verso 11 dizendo, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o suprimento abundante de alegria da vossa entrada triunfal no céu vai ser confirmado através de todas essas coisas. Veja, Pedro não está dizendo que são essas coisas que nos salvam. É como as obras. A Bíblia não diz que ninguém é salvo por obras, é pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie. Mas a mesma Bíblia diz que as boas obras Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então o nosso caminho é um caminho de coisas boas. O justo viverá pela fé, quer dizer, o justo vive assim, diligente, não é cuidadoso, com reverência, amando os irmãos, com domínio próprio. Essa é a vida de fé. As pessoas escutam o justo viverá pela fé, imaginam que vida de fé é andar decretando coisas. Esse carro vai ser meu, essa casa vai ser minha, essa mulher vai ser minha, esse homem vai ser meu. Isso não é fé, isso é macumba. Está entendendo? O justo viverá pela fé, quer dizer, o justo é aquele que vai viver de acordo com a vontade de Deus. Vai a cada dia ser uma pessoa melhor. Cada dia vai ser uma pessoa mais confiável, mais amável, mais manifestante da glória de Deus. É isso que Deus quer para nós. E assim será suprida com abundância e alegria a nossa entrada no céu. Nós vamos caminhando para lá. E para lá chegaremos com muita alegria, vivendo pela fé, como recomenda a palavra de Deus. Amém?